No plano espiritual, depois da primeira chibatada de Juvencio, sustentado pelos braços e pela ternura de Salvius, Sousa deixou-se ficar sem olhar a cena do pelourinho. Ao quarto golpe, quando Juvenal urrou nos estertores da morte, Salvius estreitou Sousa nos braços e lhe disse: "Pronto, Sousa, tudo se consumou. Juvenal morreu e agora o carrasco surrará um cadáver. Embora você não possa ver, dada a elevação hierárquica deles, espíritos amigos estão sustentando o rapaz para livrá-lo dos laços físicos e dentro de alguns minutos sustentarão Maria, sua irmã, juntamente com o filho que traz no ventre. Vamos, meu amigo, descansar à beira do rio e lá conversaremos sobre o assunto." Arrematou, arrastando-o mansamente até o rio e descansando-o sobre a grama onde as mulheres costumavam distender as roupas lavadas para a secagem. Ficaram calados mais alguns minutos até que chegasse o termo do castigo e cessasse o desespero e o tumulto da multidão que livrou Juvenal do poste e o conduziu para a casa. Foi Sousa quem quebrou o silêncio. "Perdoa-me, caro amigo, mas estou profundamente chocado. Não posso entender o mecanismo da justiça divina diante dessa iniquidade a que assistimos. O meu raciocínio não funciona. A minha mente parece em chamas." Salvius acompanhou o desabafo do amigo sem se perturbar, olhando-o paternalmente. Deixou que alguns instantes transcorresse para que Sousa pudesse aquietar-se das suas indagações. Passou-lhe as mãos pelo cabelo, como se quisesse aplacar-lhe a inquietação mental, e tomou a palavra. "Sousa, meu irmão, nós sabemos que sem o sol a vida feneceria e abençoamos a sua presença vivificante no universo, sem, no entanto, conhecer-lhe a intimidade e devassar-lhe os segredos. Sabemos também, como sabem os próprios selvagens, que existe um ente superior que tudo criou e a tudo provê, que, como um incomparável maestro, rege a harmonia da vida universal, sem, contudo, tê-lo visto, imaginando-o de 1000 formas. São certezas que não discutimos e que nos sustentam o ânimo, embora não possamos entendê-las na plenitude. Enquanto somos ignorantes, essa força interior deverá animar o nosso raciocínio. À medida que evoluímos, vamos entendendo-a, substituindo o nosso impulso místico pelo conhecimento das causas e dos fenômenos. As cenas que presenciamos e que nossos irmãos suportaram porque confiam em Deus têm uma expiação lógica e natural, cujas raízes estão em uma causa anterior. O homem por si mesmo tece o próprio futuro, preparando os próprios caminhos. O conteúdo do amanhã é a evolução constante, para alguns mais felizes e disciplinados. Expressa-se em aprimoramento, pois nada devendo à lei tem no tempo a oportunidade do aperfeiçoamento espiritual. Para outros, porém, que devem à lei, o amanhã é contingência de regeneração.
O equilíbrio leva à perfeição. O desequilíbrio obriga à reparação, a qual funciona para o reajuste e retoma ascensional. As cenas de hoje continuam uma história do passado. Há alguns séculos, os que sucumbiram agora na pessoa de Juvenal e Ismália, sacrificados pelo ódio, eram um casal de nobres desalmados, senhores de muitas terras e detentores de grande poder temporal. Ambos rivalizavam em egoísmo e ferocidades. Eram temidos e deixaram atrás de si um rio de sangue e de prantos. No grande castelo do senhor feudal existiam masmorras fétidas onde apodreciam os seus inimigos e os amigos que caíam em desgraça. Os mais requintados aparelhos de suplício eram usados intensamente. É uma história longa e triste, no qual todos nós figuramos, colocados em papéis diversos. Todavia, vamos ser objetivos e feri-la tão somente no que interessa: a explicação do drama a que assistimos e que pode evoluir para outros acontecimentos. Porque quando as forças cegas do ódio e da vingança se desencadeiam, são como as bolotas de neves que se precipitam do alto da montanha, podendo provocar no seu trajeto um rastro de consequências catastróficas. Era vizinho do poderoso casal que chamaremos, para melhor compreensão, de Juvenal e Ismália. Um nobre que, sem ter virtudes peregrinas, também não era mau, a quem chamaremos de Barão Macedo. Vivia o barão com sua esposa e filhos no trabalho e progrediam. Sua propriedade era bem cuidada e, dada às suas ações de generosidade, era relativamente benquisto. Juvenal, insaciável e orgulhoso, o invejava e não via com bons olhos sua influência sobre o povo, temendo-a politicamente. Não tinha como alcançar. Dentre os seus fiéis servidores havia um que chamaremos de Juvencio, o qual tinha uma filha linda como um raio de sol, que era toda a sua vida. Alma virtuosa, tinha o olhar da inocência, conquanto a sua beleza e o seu corpo escultural provocassem a sensualidade dos que com ela se deparassem. Talvez por ser tão pura e meiga, a cobiça de possuí-la acirrava a volúpia dos homens, e o nobre Juvenal enfileirava-se entre os que a desejavam. A sua paixão doentia só se refreava na dedicação de Juvencio, que lhe era um fiel servidor. Reinava nesse tempo e nesse país que não interessa identificar um soberano parcimonioso que protegia todos os desmandos do nobre Juvenal, já por querê-lo muito, já pela sua energia política e pelas forças de que dispunha. Chamaremos esse soberano de Henrique.
Ismália tinha uma governanta à qual daremos o nome de Maria, de poucos escrúpulos, e que servia cegamente os amos. Certa feita, Juvenal não conteve a sua inquietação e concebeu um plano sinistro. Possuiria a filha de Juvencio e a deixaria nas terras do barão Macedo para que este arcasse com a culpa e ele, Juvenal, a pretexto de desforra, acabaria com o vizinho. Instruiu Maria para que conduzisse a menina, pois só tinha 15 anos de idade, até uma gruta que havia nas divisas das terras do barão Macedo, ao pé de uma montanha. Ele, Juvenal, se postou lá à espera da vítima. Maria cumpriu sua tarefa com esmero, convidou a menina para um passeio e, a pretexto de mostrar-lhe curiosidades da caverna que a jovem mal conhecia, arrastou-a para dentro, onde Juvenal a agarrou como um lobo faminto. Maria retornou e a jovem ficou à mercê do homem, que a profanou até o cansaço de sua volúpia. Satisfeito, estrangulou a moça e a conduziu nos próprios ombros pelas terras do barão, depositando-a num bosque, conforme fora adredemente combinado. Depois de algumas horas, quando Juvenal já se encontrava em casa, Maria apareceu transtornada, anunciando que foram assaltadas por alguns homens do barão, chefiados por ele, e que arrebataram a jovem, tendo ela, Maria, escapulido por um milagre. Juvencio enlouqueceu de desespero e o seu senhor generoso montou um pequeno exército que foi à procura da moça, conduzida habilmente por Maria. Encontraram a jovem violada e estrangulada. Os homens se revoltaram, atacaram a casa do barão e o apressaram com sua família, conduzindo-os às masmorras do castelo. Juvenal, cínico e impiedoso, permitiu que Juvencio, dementado, profanasse todas as filhas do barão e a sua esposa diante dos seus próprios olhos, e depois os torturasse todos até a morte, com a ajuda do carrasco efetivo que se chamava Antônio. Tão perverso ficou Juvencio pelo choque que lhe causara a morte trágica da filha, que passou a ser o carrasco da prisão de Juvenal, e ali consumiu o resto dos seus dias, torturando e matando para esvaziar o seu ódio. Os séculos rolaram, permanecendo no plano espiritual os laços de ódio, tendo o grupo todo se digladiado até que, um a um, foram se libertando e vivendo experiências isoladas, que lhes valeu o reequilíbrio. Quando surgiu a oportunidade de reajuste coletivo, os protagonistas do drama retornaram à carne para desfazerem os grilhões de ódio e se ligarem pela afetividade positiva, tranquilizando o coração e a consciência para voos mais altos do espírito.